Este podcast tem o apoio da gama Audi e-tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Covid-19 e gripe. Estamos preparados para o inverno? E eu agora quero aqui fazer um pequeno apelo, tem a ver com as pessoas jovens que não fizeram o reforço, fizeram o seu esquema inicial de vacinação e precisam de vir ao reforço para que atravessem este inverno, este outono e inverno, com mais segurança, que mesmo que tenham a doença não seja grave, não leve a internamento e muito menos a morte. A Diretora-Geral da Saúde apela à vacinação contra a Covid-19. Numa declaração recolhida pela RTP, na sexta-feira, Graça Freitas diz que já se vacinaram mais de 800 mil pessoas, na maioria contra a gripe e a Covid-19. A campanha sazonal de vacinação deverá atingir 3 milhões de pessoas, com 300 mil vacinas administradas por semana. As medidas de proteção deixaram de ser obrigatórias quando estamos já perto de uma nova época de gripe. O inverno abre o caminho às doenças respiratórias particularmente severas para os mais vulneráveis. Estamos preparados para o inverno? Vou conversar com a jornalista do Observador, Vera Novaes, especialista em ciência e que tem acompanhado a evolução da pandemia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Vera. Olá, Ricardo. Vera, eu tenho de assumir que estou constipado. Fiz um autoteste ontem de manhã e outro hoje e o resultado foi negativo para a Covid-19. Ainda bem. Estou aqui contigo no estúdio da Rádio Observador, estamos a cerca de 1,5 metro, mais coisa ou menos, mas por tudo isto eu estou de máscara e por isso a minha voz, e podemos ouvir aqui alguns barulhinhos, é a máscara a roçar na minha barba. Peço desculpa. Achas que eu estou a exagerar? Não, Ricardo, de todo. Eu até te agradeço, já que estamos aqui num espaço fechado, que estejas de máscara, seja Covid ou não, seja gripe ou não, com algum vírus respiratório tu estarás e eu não me apetece levá-lo para casa. Obrigada. E o inverno está a chegar, o que é uma frase que soa familiar aos fãs da Guerra dos Tronos, mas o inverno está a terminar no hemisfério sul e está a chegar ao hemisfério norte. O que é que aconteceu nessas terras distantes, lá do outro lado do mundo, como por exemplo na Austrália, que nos possa servir de lição sobre o que aí vem? A Austrália teve, esta época de outono e inverno na Austrália foi a pior dos últimos 5 anos. Claro que os últimos 2 anos são inexistentes para a gripe, mas em comparação com os 3 anos anteriores, este ano foi muito pior. E eles estiveram fechados. Porque é que eles não tiveram gripe durante 2 anos? Eles praticamente fecharam as fronteiras com o início da pandemia de Covid-19 e só as reabriram em fevereiro deste ano. E o que aconteceu foi que os casos de gripe começaram a subir muito mais cedo do que era comum. Em abril eles já tinham os casos de gripe a subir em flecha e tiveram o pico de casos de gripe em junho, quando o normal seria para agosto, não é? Portanto, toda esta vaga se antecipou. Mas por cá não é líquido que possamos vir a ter um cenário semelhante, com uma antecipação do pico da gripe, ou é? Por enquanto não dá para fazer previsões, não é? Esta é a resposta que eu falei com um especialista em gripe da Organização Mundial de Saúde para a região da Europa e ele diz que não dá para fazer previsões. O que nós podemos fazer e o que se faz todos os anos é olhar para o que aconteceu no hemisfério sul. A Austrália é um bom exemplo porque tem um bom registro no sistema de saúde, mas podemos olhar também para o Brasil, por exemplo, e ver o que é que aconteceu por lá e preparar-nos para uma situação semelhante na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, de maneira geral. Agora, é verdade que a Europa esteve sempre aberta, mais ou menos, não é? Não se compara Exatamente. com a situação da Austrália. Essa é a primeira. Portanto, o vírus da gripe circulou muito menos, mas circulou alguma coisa. Agora, temos é de olhar e estar preparados para este pior dos cenários, não é? Mas olhando para isso, e depois de 2 anos travados por máscaras, por isolamento social, desinfetante nas mãos e nas superfícies, a gripe poderá estar agora a voltar em força? É isso que indicia o inverno no hemisfério sul?
A verdade é que as medidas que nós utilizamos para a contenção do coronavírus foram muito eficazes na contenção de outros vírus respiratórios, incluindo a gripe, que é aquele que nos preocupa sempre mais pela pressão nos serviços de saúde e pelo impacto na saúde. E foi muito eficaz, tão eficaz que se fala, mesmo na Europa, foi praticamente inexistente nestes 2 anos. Nós tivemos casos de gripe assim já mais significativos em Portugal, já na primavera deste ano, já depois de termos levantado grande parte das medidas de contenção da Covid-19, aí tivemos casos de gripe. Também para nós apareceu fora de época, porque já seria, numa situação normal, no inverno normal, já não teríamos casos nesse período. Portanto, os casos de gripe ou os vírus respiratórios são contidos também por essas medidas. Portanto, eu acredito que se nós continuarmos a manter algumas medidas a título individual, podemos não ter uma situação tão grave como a da Austrália. Há outra situação que nós podemos ter aqui em relação à gripe, é de não estarmos a registar todos os casos de gripe que existem efetivamente. Esse foi um alerta deixado na semana passada pelo pneumologista Filipe Frois, que podemos ter uma subnotificação desses casos. E, portanto, nós temos muitas vezes dificuldade em estabelecer uma relação entre a causa de internamento e o fator precipitante. E o outro motivo prende-se com a dificuldade em fazer testes de diagnóstico rápidos e acessíveis que permitam estabelecer o diagnóstico. E sabemos que a gripe pode ser muito severa para os mais velhos, mas afeta toda a gente, também os mais novos. E nesta altura, Vera, há crianças pequenas que nunca tiveram gripe. Que consequências é que isto pode ter? A gripe, o vírus da gripe, é um vírus que tem muito impacto nos mais velhos, sobretudo porque eles já têm normalmente outras doenças associadas, mas que também pode ter impacto nas crianças mais pequenas. Até aos 5 anos é aquele grupo de risco. Mas temos neste momento, e a Austrália foi um exemplo disso, que as crianças até aos 2 anos nem sequer nunca tiveram contacto com o vírus da gripe. Nem digo ter a doença. Contacto com o vírus. O vírus não existia no país, em muitos dos países da Europa também não circulava, não é? Não circulava, portanto estas crianças nem sequer tiveram contacto. E mesmo as outras, que são um pouco mais velhas, tiveram muito pouco contacto e nos últimos 2 anos praticamente nenhum, o que as deixa também com menos... Não temos uma verdadeira imunidade, mas pelo menos este contacto com o vírus faz despertar o nosso sistema imunitário, que guarda lá alguma informação para depois reagir mais depressa. E isto falta-nos a nós e falta às crianças. Já voltamos à conversa com a jornalista Vera Novaes. Vamos falar de vacinas e também de Covid-19. Sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar 2 vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi, o futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Vera Novaes, especialista em ciência, que tem acompanhado a evolução da pandemia. Vera, falávamos das consequências da gripe junto dos mais novos e dos mais velhos, dos mais vulneráveis, no fundo, mas as vacinas continuam a ser mais dirigidas aos maiores de 65. Falo das vacinas da gripe. Porquê? Era um pouco aquilo que eu estava a dizer há pouco. Os mais velhos, à partida, e acontece, não é? Têm outras doenças associadas. Tanto nos casos de gripe como de Covid-19, muitas vezes o problema não é esta doença, esta infecção, mas, por si, mas o que a maneira como ela afeta as doenças prévias, e as pessoas acabam por ter uma morte antecipada, por assim dizer, por causa do agravamento das doenças prévias, daí estes serem um dos principais grupos de risco, as pessoas acima dos 65 anos. Mas não são o único. A vacina da gripe é dada a todas as pessoas a partir dos 6 meses que tenham um certo número ou um determinado tipo de doenças prévias. Para as crianças muito pequenas será um tipo de doenças, para os mais crescidos outro tipo. Mas eles estão todos previstos. As grávidas também são consideradas um grupo de risco e, claro, os profissionais de saúde e os profissionais dos lares, porque estão muito mais expostos e podem naturalmente infectar as pessoas com quem estão a lidar, os utentes. E em que fase da vacinação contra a gripe, e já agora também contra a Covid, em que fase é que estamos?
Neste momento, as últimas notícias é que já estão a ser chamadas para agendamento as pessoas que têm 70 ou mais anos, e até agora já foram dadas mais de 800 mil vacinas contra a gripe. Na maior parte dos casos também foi dada em conjunto a vacina contra a Covid-19, que agora passou a ser sazonal, ou seja, todas estas pessoas que fazem parte dos grupos de risco definidos para a Covid passam a levar a vacina todos os anos, como acontece com a vacina da gripe, e as outras pessoas que ainda não tinham levado este reforço também já estão aqui a fazer esta vacinação, também as grávidas e outros grupos de risco. E é seguro levar as duas ao mesmo tempo? É sempre uma pergunta que se faz. Sim, é a pergunta que se faz e é seguro. Há situações em que há vacinas que se diz que têm de ter, por exemplo, 2 semanas de distância, mas estas podem ser dadas as duas em simultâneo, têm de ser em 2 braços diferentes. Não no mesmo braço? Não no mesmo braço, e acho que até há um lado preferencial para a Covid, que eu agora não te sei dizer, mas também te posso dizer que a vacina da gripe pode ser dada em conjunto com outras vacinas, como a vacina pneumocócica, que é aquela que previne pneumonias, otites, meningites, etc., a vacina do tétano e difteria e outras vacinas. Portanto, não é só com a da Covid, também pode ser dada com estas. Qual é a vantagem de dar as 2 vacinas ao mesmo tempo? É que assim as pessoas só têm de ir uma vez ao centro de saúde ou ao centro de vacinação ser vacinadas. E como houve uma adesão tão grande à vacina contra a Covid-19, é uma boa maneira de também dar a vacina contra a gripe, numa altura que se espera que pode acontecer da gripe ser mais intensa, porque a adesão à vacina da gripe também era mais baixa, as pessoas não iam tanto à vacina da gripe. E em relação à Covid-19, as autoridades de saúde e os especialistas entendem que entramos já aqui numa fase de normalidade, ou seja, mantemos aquela noção de que a variante que temos presente é mais contagiosa, mas menos letal, já não faz tanto mal. Bem, isto da normalidade é uma coisa muito relativa, depende de como tu defines normalidade. Para mim não voltaremos a uma era pré-Covid. Claro. Não é? Nunca voltaremos a esse ponto. O que é que podemos ter? Podemos aqui encarar o coronavírus e a Covid-19 como uma doença sazonal, mas mesmo assim não será assim tão sazonal, considerando que continuamos a tê-la no verão, não é? Mas com uma prevenção sazonal, vá lá. Será esta a normalidade? Agora, o que eu acho é que nós podemos aprender alguma coisa com esta pandemia de Covid-19 e que podemos levar e que isso passe a ser a nova normalidade, que é usarmos máscara, tal como tu estás a fazer, usarmos máscara no local de trabalho quando estamos doentes, para proteger o resto dos colegas com quem estamos a trabalhar, ou haver abertura por parte das entidades patronais para as pessoas que não se estão a sentir tão bem poderem trabalhar a partir de casa. Eu acho que podemos ter aprendido aqui alguma coisa com a Covid, espero que sim. Se há pouco falávamos do hemisfério sul em relação onde o inverno está a terminar, em relação à Covid, o que é que já está a acontecer noutros países europeus, não muito longe daqui, onde o frio já está a chegar? Olha, tive ainda agora a ver o mapa da Europa para estes casos de Covid e onde se espera que haja mais frio neste momento, nos países de leste, nos bálticos, nos países nórdicos. Espera-se que haja mais frio, mas os casos de Covid ainda continuam muito controlados, ou pelo menos a notificação assim está. Os casos estão a crescer muito mais perto de nós. Não em Espanha, não assim tão perto, mas França, Alemanha, Áustria, são alguns dos países que têm visto os casos crescer, disparar. A Áustria até disparou os casos desde o final de setembro e elas têm algumas medidas. E há alguma explicação para isso? Eu não sei ainda qual é a explicação. Para já a explicação há sempre possíveis explicações que podem não ser iguais em todos os países. Claro. Mas com o frio, com o regresso à escola, com o regresso ao trabalho, as pessoas estão mais tempo
fechadas dentro dos mesmos espaços, utilizam mais os transportes públicos, os vírus circulam mais facilmente entre as pessoas. E as restrições foram levantadas? Houve aqui algum levantamento de medidas, algumas agora nesta altura, outras até já tinham sido levantadas há mais tempo, mas, por exemplo, a Alemanha continua a obrigar ao uso de máscaras, tal como nós nos espaços de saúde, mas também obriga nos transportes de longo curso. Temos a mesma situação em Espanha, que obriga nos espaços de saúde e nos transportes, e não tem mais casos, não é? Portanto, na Alemanha os testes deixaram de ser gratuitos, um pouco também como acontece aqui em Portugal, a não ser que sejam receitados pelo médico, mas depois, por exemplo, a Holanda, que não tem assim uma grande expressão neste momento de aumento de casos, também já não tem uso de máscara, mantém o isolamento, mas não tem uso de máscara. A Finlândia, que está sem um aumento de casos, o isolamento e a máscara são apenas recomendados, nem sequer são obrigatórios. Portanto, há aqui uma grande variedade nas medidas dos vários países e também no que está a acontecer em termos de casos de Covid-19. E por cá, Vera Novaes, estamos preparados para lidar com as duas doenças ao mesmo tempo, gripe e Covid-19? Olha, eu para o trabalho que fiz sobre a gripe e sobre o que nos pode esperar nesta época de outono e inverno, eu falei com uma médica de saúde pública do Instituto Nacional de Saúde e ela disse-me que os hospitais têm planos de contingência, que são os planos para situações de emergência, vamos dizer assim, e que eles foram aperfeiçoados e já testados durante a pandemia de Covid-19. E isso implica que possam retirar camas de uns sítios para pôr noutros, como nós já vimos. Ok, isto é em termos de recursos materiais. Agora, é verdade, nós assistimos este verão a grandes crises em termos de recursos humanos. Portanto, eu não sei o que é que vai ser o inverno. Garantido é que, tal como todos os anos, nós vamos ter pessoas a ir para o hospital, seja com gripe, seja com Covid. Provavelmente não vão ser as duas ao mesmo tempo, é isto que me têm dito sempre os especialistas. Porque os picos vão ser diferentes. Os picos vão ser diferentes, muito dificilmente as duas coisas se vão sobrepor, porque quando um vírus está em força, o outro não consegue instalar-se, porque os grupos de risco são os mesmos, não é? Portanto, se um vírus estiver a infectar a pessoa, dificilmente o outro consegue. Os casos de infecção conjunta, alguns, são muito graves, mas são muito raros. Portanto, estas situações também não é por aí. Agora, os serviços de saúde, como todos os invernos, vão sofrer esta pressão. Cabe-nos a nós, no fundo, fazer como tu estás a fazer, usar máscara nestas situações. Eu devo dizer-te, eu continuo a usar sempre máscara nos transportes públicos. Os transportes vão cheios de gente, vêm de vários sítios, de várias origens. Nem todas as pessoas respeitam a etiqueta respiratória. Portanto, eu prefiro prevenir-me e depois a quem é recomendado a vacinação continua a ser a melhor forma de prevenir na gripe e na Covid a doença grave. Obrigado, Vera. Obrigada, Ricardo. Vera Novaes é jornalista do Observador, é especialista em ciência e tem acompanhado a evolução da pandemia. Esta foi a história do dia. Ouvimos um som de Filipe Frois, pneumologista, em declarações à RTP. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.